Salve, salve, rapaziada! WASP aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do método WASP de análise técnica. E nessa aula a gente vai falar sobre correções, os diferentes tipos de correções, beleza? Então, para começar, eu vou pedir para você deixar um like nesse vídeo, comenta o que você achar dessa aula no fim, e se puder, envie esse vídeo para algum amigo seu, porque isso ajuda bastante o canal a crescer aqui no YouTube. Tranquilo? Então, para a gente começar, rapaziada, a gente vai separar as correções em duas categorias, tá? E essas duas categorias, elas diferem na magnitude dos fractais, tá? E isso vai ser importante para a gente porque muda o modo da gente operar de acordo com a nossa expectativa. Então, deixa eu fazer um breve desenho aqui e aí vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Se a gente tem uma movimentação em onda, essa movimentação ela não acontece lisinha desse jeito, né? Ela acontece mais ou menos assim, ó. Beleza? Então ele tem micromovimentações que constituem essa movimentação maior. O que essa aula vai explicar para a gente é a gente conseguir diferenciar por meio de parâmetros técnicos essas microcorreções, diferenciar essas microcorreções dessas correções mais profundas e mais significativas, tá? Então, conseguindo fazer essa diferenciação, você ajusta a tua expectativa ali e vai conseguir melhores entradas. Perfeito? Então, a gente tem duas categorias, que vão ser as pausas e as correções. Vamos começar falando sobre as pausas? As pausas, ou stalls, tá? São correções em time frames menores. Então, quando você vê uma pausa acontecendo nos 5 minutos, muito provavelmente lá no 2 minutos vai ser uma correção mais profunda. Elas compõem a mesma pernada de impulso, sem disruptar a pernada de impulso, tá? E o mais importante, elas não viram o Trix e não viram as médias. Então aqui a gente tem um exemplo. Isso aqui é um bom exemplo para a gente. Aqui nós temos uma correção que é uma pausa em lateralidade, tá? E a gente consegue perceber que essa pausa ela não vira as médias e não vira o Trix, ou seja, ela faz parte desse movimento de alta, desse impulso aqui. O impulso não deixou de ser o impulso pela existência dessa pausa no meio do caminho, né? Essa pausa no meio do caminho apenas nos permite tirar proveito do movimento que já está acontecendo. E isso aqui dá algumas das melhores oportunidades possíveis de trade. Perfeito? Agora, falando sobre as correções, o primeiro tipo são pausas. O segundo tipo são correções, tá? E essas correções, elas são correções de fato profundas. Então a gente vê aqui, ó, são correções robustas. Elas têm profundidade e levam um tempo condizente ao período de impulso. Então, quando você tem uma movimentação de 1000 pontos de índice e levou 30 minutos para subir esses 1000 pontos, é muito plausível que uma correção busque ali os 50%, 61,8% desses 1000 pontos. Então, ele vai cair 600 e poucos pontos. E não vai ser rápido. Normalmente ele vai levar um tempo ali parecido com aquilo que foi o período do impulso, né? Você não vai ter um impulso que levou meia hora para acontecer e uma correção que aconteceu em 2 minutos. Você vai ter meia hora de impulso, 50 minutos de correção e daí uma retomada, tá? Ele disrupta o movimento do impulso e ele vira o Trix, tá? Vira o Trix e vira as médias. Então aqui a gente tem um bom exemplo também. O mercado sobe no impulso e aqui a gente tem uma correção em forma de bandeira, tá? A gente tem uma correção em forma de bandeira, é uma correção profunda. Você pode perceber que as médias, tanto de 9 quanto de 20, elas mudam o comportamento dela durante essa fase corretiva e o Trix também vira durante essa fase corretiva,
Perfeito? Entendemos as duas categorias de correções, que uma vai ser pausa, breve, rasa, logo logo retoma, e a outra vai ser as correções, que são correções de fato profundas, elas demoram, elas voltam bastante, para então retomar a movimentação. Mas fora isso, a gente tem diferentes tipos de correção, né? Que aí já não é mais categoria, são tipos. Perfeito? E quais são esses três tipos? A gente tem três tipos majoritários. E aí, como vai funcionar aqui essa explicação? Aqui a gente vai ter os tipos, né? E aí a gente vai mostrar que o mesmo tipo, ele pode se apresentar em pausas, ele também pode se apresentar em correções de fato. Então você vai ter o mesmo tipo ali em uma pausa, acontecendo pequenininho, num fractal menor, e depois o mesmo tipo acontecendo num fractal grande, maior, tá? E o primeiro tipo de correção é a correção aguda. É a correção aguda, que é uma correção que mostra muita força no início e ela tende a ser profunda. Ela é uma correção quase que completamente vertical, né? Ela volta verticalmente bastante e de uma vez só. Então aqui nesse caso a gente tem dois exemplos de pausa em correção. Aqui você tem esse primeiro movimento e que ele volta quase no 61.8, reto, né? Basicamente. Retoma e dentro desse segundo movimento, levando em consideração a mínima aqui com essa máxima, ele volta novamente no 61.8, reto, tá? E dá a oportunidade de entrada. Normalmente, correções agudas buscam o 61.8 de Fibo, tá? E é uma excelente entrada ali no 61.8. Agora, isso aqui é uma pausa. É aquela correção rasa, pequenininha, que compõe o movimento de impulso. Tranquilo? A gente tem a pausa, a gente tem a correção aguda acontecendo também em forma de correção profunda, que é esse segundo exemplo aqui, ó. Nesse segundo exemplo, a gente tem um movimento de impulso, sendo que isso aqui foi uma pausa no meio do caminho, uma pausa em bandeira, e aí a gente tem uma correção. A gente sabe que isso é uma correção porque a gente está vendo ele virar as médias, né? E aí ele vem buscar a região ali do 61.8 dessa movimentação de baixa. Busca essa região e retoma a movimentação de baixa. Então é o mesmo tipo de correção sendo mostrado em duas categorias diferentes, em forma de pausa e em forma de correção. O segundo tipo é a correção em bandeira, que é uma correção de força média. A primeira tentativa de retomada falha, e ela falha permitindo traçar um formato de canalzinho, né? Isso vai englobar triângulos e retângulos e similares. Todo tipo ali de lateralidade que assuma uma espécie de angulação, a gente vai categorizar como bandeira, tá? Dentro disso, uma bandeira, quando ela é uma pausa, ela funciona assim, ó. Repara que a gente tem aqui, a gente não vira as médias, não vira o Trix, e aqui você consegue ter uma ideia aproximada de aonde esse mercado pode parar, traçando da mínima da 4 com essa mínima da 8, tá? Replicando essa linha a partir da máxima da 4, e a gente percebe que essa linha desse canal vai parar exatamente na mesma região aqui desse 38.2. Então, o que você poderia fazer é simplesmente vender com ordem limitada esse 38.2, pega a medida de um candle médio aqui e usa como stop, que muito provavelmente daria aqui atrás desse 61.8, pega da mínima da 4 aqui mais ou menos, com a máxima da 9 e projeta Fibo. Projeta essa Fibo aqui e vem buscar aqui embaixo. Ele daria o primeiro alvo mais ou menos por aqui, imagina. Tá?
e você teria conseguido fazer ali mais do que 2-1 nesse trade com certa facilidade, tá bom? Isso aqui é a bandeira em pausa. Agora, a bandeira em correção, ela tem exatamente o mesmo formato, entretanto, em outra magnitude. Percebe que essa bandeira que está acontecendo aqui é uma correção e a gente consegue perceber porque ele vira as médias e ele vira o TRIX, tá? Traçando essa linha aqui, ó, entre a máxima da 80 com a máxima da 87, e se a gente replica essa linha para baixo aqui na mínima dessa 86, ele dá para a gente ali uma localização aproximada de onde a gente pode fazer uma compra, tá? E detalhe, se você reparar bem legal aqui, a gente tem essa compra por falha. Repara que a 94 ela já deixa sombra na parte de baixo. Então você poderia esperar essa 94 deixar uma falha ali, para daí posicionar depois a sua compra na mínima da 94. Compra na mínima na mínima da 94 quando a 95 vem buscar essa região, joga o seu stop uma barra média para baixo, tá? E aí busca um alvo, né? Se for um alvo, você quer realmente fazer um alvo longo, você pode pegar aqui, ó, dessa máxima com essa mínima e fazer essa projeção para cima, tá? Poxa, Wasp, eu quero ter uma taxa de acerto maior, eu não preciso de um alvo tão longo. Você joga no limite superior do canal esse alvo. Tá? Você provavelmente vai ter feito algo próximo de 2-1, 3-1 aqui. Perfeito? Terceiro tipo de correção que a gente tem é a correção lateral. É uma correção em lateralidade. E aí você vai ter, ó, um aspecto lateral e fraco, normalmente raso, vai normalmente ali na região do 38,2 de Fibo. É mais uma tentativa que não aprofunda a correção e vai englobar lá retângulos e formatos de topos duplos e fundos duplos nas médias, né? M2B é o Moving Average to Buy, no caso de um fundo duplo em cima das médias, e o M2S é o Moving Average to Sell, que é um topo duplo nas médias para gerar uma venda, tá? Esse tipo de correção aqui, em pausa, a gente consegue perceber ele porque... A gente tem dois exemplos aqui, tá? A gente consegue perceber ele porque mínimas e máximas dessa pausa acabam parando mais ou menos no mesmo patamar de preço. Então, quando você vê, por exemplo, essa última aqui, ó, teve a 62, puxou um pouquinho para cima, veio com a 64, 65 e fechou aqui, ó, mais ou menos no mesmo nível. A partir desse ponto aqui, você já colocou na cabeça, eu vou tentar vender perto da máxima dessa 63. Vendeu perto da máxima da 63, joga o stop para cima, projeta essa correção aqui, dessa mínima com essa máxima, projeta isso aqui para baixo, tá? Joga o alvo no primeiro alvo, você vai conseguir mais do que 2-1 de retorno nessa operação, tá? Nesse terceiro exemplo, a gente vai ter uma correção em lateralidade, tá? E a correção em lateralidade, ela também mexe as médias, vira o TRIX, só que ela é um pouquinho mais difícil de você conseguir observar ela pelas médias, né? Normalmente, a correção lateral vira as médias meio tardiamente. Mas aqui é um exemplo. Você tem duas tentativas aqui, ó, que acabam falhando, tá? E você espera que o fundo dessa correção seja mais ou menos o primeiro fundo. Então, isso aqui teria sido uma correção em lateralidade, tá? Essa aqui é uma variação, que é quando ele faz uma correção aguda entre essa mínima e essa máxima, tá? Ele vem buscar ali perto da região de 61,8 e ele acaba gerando uma lateralidade depois da correção aguda, tá? Isso é uma variação que ele pode acontecer também e a ideia se mantém a mesma, que é o quê? Tá encarando isso aqui como uma correção? É comprar perto das mínimas, tá? Comprar perto das mínimas, utilizar um stop sensato a ponto de não ser estopado e aguardar essa retomada, tá?
Outro formato legal de trabalhar, que é um formato até que eu utilizo mais, é não entrar direto na correção, né? Nessa correção profunda. É aguardar a correção profunda retomar e depois entrar num novo stall, entrar numa nova pausa. Tranquilo? Então, esses 3 pontos aqui, rapaziada, esses 3 tipos aqui de correção são as principais correções que a gente tem. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Ó. Aqui a gente tem dia 6 de março, é o último dia de pregão que a gente teve, tá? Vamos dar uma olhada para ver se a gente consegue separar ao menos uma pausa de uma correção, tranquilo? Aqui, ó, o que a gente tem? Repara que o mercado ele vem vindo aqui, vira as médias e faz uma correção que é uma correção do tipo pausa entre essa máxima e essa mínima, ele vem buscar esse 61.8. Então você poderia pega daqui para cá, joga o 61.8 aqui, pode colocar o seu stop atrás do 78.6 descoladinho, tá? E aí, como alvo, você utiliza a própria correção. Utiliza essa mínima com essa máxima aqui para projetar sua Fibo. Então, se você teve 5,5 pontos de stop, que foi o que a gente mediu mais ou menos, tá? Até esse primeiro alvo dessa Fibo, ele teria te pago 24 pontos. Quase 5-1. Tá excelente o trade. E isso utilizando apenas o quê? Apenas uma pausa. Né? Você nem precisou utilizar ali uma correção profunda para ter um trade bastante assimétrico. Próxima movimentação aqui, ó, é essa movimentação aqui. Essa movimentação, ela vira as médias. Ela vira as médias. Repara que a média de 9 e a média de 20 mudam o comportamento, viram para cima, para depois retomar. Ele vira o Trix para cima. Tá? Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma correção de fato. Né? É uma correção do tipo correção. Tá? E essa correção está acontecendo como? Ela está acontecendo em formato do quê? Ela está acontecendo em formato de bandeira. Né? Repara que a primeira tentativa aqui de retomada falha e ela falha angulado. Então, eu estou olhando para essa mínima aqui com essa mínima aqui. E disso aqui eu posso muito bem traçar uma linha, que vai ser a linha de tendência do canal, e replicar essa linha de tendência do canal aqui, para ela me dar o ponto ali de confluência que eu posso fazer uma venda. E aí, se eu faço isso, ó, pego dessa mínima da 58 com a mínima da 65 e jogo essa linha do canal aqui para cima, tá? Ele está dando para a gente esse limite do canal. A gente está vendo aqui, ó, e ele está buscando a linha de máxima do canal, só que correções, rapaziada, eu não entro direto em correção, eu não venho aqui e coloco a minha venda direto. O que eu espero de uma correção? Eu espero uma demonstração de fraqueza, eu espero sombra, para depois vender na máxima dessa sombra. Então, nesse caso, o que a gente tem? Temos a 69. Depois que a 69 dá essa demonstração de fraqueza para a gente, completamente plausível você vir colocar a sua ordem aqui no 61.8 em confluência com essa máxima da 69 e esperar o preço te pegar. Preço pegou? Aonde você joga o seu stop? Pega ali uma barra padrão ou então joga atrás do 78.6 descoladinho, vai ficar com 7 pontos ali de stop, tá? Se você quiser um trade realmente longo, pega essa mínima, essa máxima e joga lá para baixo o alvo. Vamos ver lá. Está projetando aqui, ó. O primeiro alvo estaria exatamente nesse patamar de preço do 77, tá? Então você teria vendido mais ou menos por aqui, teria uns 7,5 pontos de stop. Ele acabou pagando 33 pontos de alvo, beleza? Quase 5-1. Excelente trade. Agora, Wasp, eu não preciso de um trade tão longo assim. Até onde que eu posso vir aí minimamente? Minimamente até esse fundo.
Ou linha do canal aqui, ó, arriscou 7 pontos, pegou 14, tá ótimo. Tá bom? Então, essas são as duas categorias de correções, que são as pausas e as correções, e os 3 tipos de correções, que são as correções agudas, em bandeira e laterais. Beleza? Rapaziada, de novo, deixa um like nesse vídeo, comenta a sua opinião sobre essa aula aqui embaixo, tá? E envie esse vídeo para alguém que pode tirar proveito desse conteúdo. Fechou? Valeu, rapaziada. É nóis, tamo junto e a gente se vê na próxima aula.